O Leucochloridium paradoxum é um daqueles parasitas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Ele invade caracóis e transforma seus olhos em algo que simplesmente não deveria existir. Os tentáculos começam a inchar, pulsar e mudar de cor, parecendo pequenas lagartas vivas se contorcendo sem parar. Quando vi imagens disso pela primeira vez, sinceramente achei que fossem falsas, mas não são. E o mais estranho é que essa transformação não acontece por acaso. Cada detalhe faz parte de um plano muito maior. Tudo começa quando um caracol se alimenta normalmente pela vegetação úmida da floresta e acaba ingerindo ovos microscópicos deixados por pássaros infectados. Parece algo banal, só que é aí que a história muda completamente. As larvas entram no corpo do hospedeiro e seguem direto para os tentáculos onde ficam seus olhos. Lá dentro, elas crescem e formam bolsas pulsantes que imitam perfeitamente o movimento de uma lagarta. Mas tem mais. O parasita não está interessado apenas em mudar a aparência do caracol. Ele quer controlar o que ele faz. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Caracóis normalmente evitam a luz a qualquer custo. É um instinto básico de sobrevivência. Só que os infectados fazem exatamente o contrário. Em vez de se esconder, eles sobem para locais abertos e ficam totalmente expostos. É como se alguém tivesse desligado o sistema de alerta do animal. O resultado? Os pássaros enxergam aqueles tentáculos pulsando, confundem tudo com alimento e atacam. E aqui está o detalhe mais assustador. O caracol muitas vezes sobrevive ao ataque, regenera os tentáculos e pode ser usado novamente pelo parasita. Cientistas consideram esse um dos exemplos mais impressionantes de manipulação de comportamento já observados na natureza. Bizarro, não é? Mas espere até conhecer o próximo organismo da lista, porque ele não se contenta em controlar uma vítima, ele altera a forma como ela cresce. O Riberoia ondatrai não controla a mente de suas vítimas, pelo menos não da forma que você imagina. O que ele faz é algo que muitos consideram ainda mais perturbador. Esse parasita invade girinos enquanto eles ainda estão se desenvolvendo e altera a forma como seus corpos crescem. O resultado pode parecer cena de filme de mutação. Sapos com pernas extras, membros deformados ou estruturas que simplesmente não deveriam estar ali. Quando os cientistas começaram a encontrar esses animais em lagoas e pântanos, muita gente pensou que a causa fosse poluição ou algum produto químico. Mas a verdade era muito mais estranha, e a pergunta que surgiu foi: como um organismo tão pequeno consegue remodelar o corpo inteiro de outro animal? Tudo começa em ambientes de água doce, onde o Riberoia passa parte do seu ciclo de vida dentro de caramujos antes de buscar uma nova vítima. Quando encontra um girino, ele se instala próximo às regiões onde as futuras pernas estão se formando. Parece um detalhe insignificante, só que é exatamente aí que o plano entra em ação. Conforme o hospedeiro cresce, o parasita interfere silenciosamente nesse processo, alterando o desenvolvimento natural dos membros. E é aqui que a coisa fica estranha. O girino continua vivendo normalmente por um tempo, sem perceber que seu corpo está sendo modificado por um invasor invisível. Mas tem mais. Essas deformações não acontecem por acidente. O objetivo do parasita é tornar o sapo mais vulnerável. Um animal com pernas deformadas, membros extras ou dificuldades para saltar tem muito mais chances de ser capturado por aves, cobras e outros predadores. E quando isso acontece, o Riberoia segue viagem para o próximo estágio do seu ciclo. Cientistas ficaram impressionados ao perceber que aquelas deformações aparentemente aleatórias faziam parte de uma estratégia de sobrevivência extremamente eficiente. Confesso que esse foi um daqueles casos que me fizeram olhar para a natureza de outro jeito. Porque o parasita não precisa controlar pensamentos nem transformar sua vítima em uma marionete ambulante. Ele simplesmente remodela o corpo dela para aumentar suas chances de sucesso. Bizarro, não é? Mas espere até conhecer o próximo organismo, porque ele não se contenta em deformar suas vítimas. Ele convence insetos a caminharem voluntariamente para a própria morte. Se eu te dissesse que existe um parasita capaz de convencer um inseto terrestre a caminhar voluntariamente para dentro da água, você provavelmente acharia que isso é ficção científica. Mas é exatamente isso que o hairworm faz. Esse verme pode crescer dentro de grilos e gafanhotos durante semanas sem chamatação. A vítima continua comendo, andando e vivendo normalmente. Tudo parece sob controle. Só que enquanto isso, um invasor está ocupando cada vez mais espaço dentro do seu corpo. E o mais assustador é que o plano do parasita só começa quando ele já está pronto para sair. O hairworm é encontrado em diversas partes do mundo, principalmente em ambientes próximos a lagoas, rios e áreas úmidas. Tudo começa quando o inseto ingere pequenas larvas microscópicas sem perceber. A partir daí, o parasita se desenvolve dentro do hospedeiro, crescendo lentamente até atingir um tamanho impressionante. Em alguns casos, várias vezes maior do que a largura do próprio inseto. Parece impossível, mas isso realmente acontece. E é aqui que a coisa fica estranha. Quando chega a hora de completar seu ciclo de vida, o verme precisa voltar para a água. O problema? Ele não sabe nadar até lá sozinho. Então acontece algo que deixou cientistas fascinados durante décadas. O hairworm começa a alterar o comportamento do hospedeiro e o leva em direção à água, mesmo que isso vá contra todos os instintos de sobrevivência do inseto. Grilos e gafanhotos normalmente evitam mergulhar em lagoas,
mas os infectados caminham direto para elas. Alguns chegam a se lançar na água sem hesitar. O resultado? O hospedeiro se afoga, e o verme finalmente emerge do corpo para continuar sua vida. Quando vi vídeos desse processo pela primeira vez, confesso que precisei assistir mais de uma vez para acreditar. Parece que alguém assumiu o controle remoto do inseto e apertou um botão. Bizarro, não é? Mas espere até conhecer o próximo organismo da lista, porque ele não leva sua vítima para a morte. Ele muda a forma como ela enxerga o maior predador que existe em seu mundo. O Toxoplasma gondii talvez seja um dos parasitas mais famosos do planeta, e quando você descobre o que ele faz, entende exatamente o motivo. Esse organismo consegue algo que parece impossível: alterar o comportamento de um animal sem precisar controlar seus músculos ou deformar seu corpo. Sua especialidade é muito mais sutil. Ele muda a forma como a vítima percebe o perigo. No caso dos ratos, isso significa mexer justamente com o medo, um dos instintos mais importantes para a sobrevivência. E acredite, as consequências disso são muito mais estranhas do que parecem à primeira vista. Tudo começa quando um rato entra em contato com alimentos, água ou ambientes contaminados pelo parasita. Depois de invadir o hospedeiro, o toxoplasma se espalha pelo organismo e pode se alojar em diferentes tecidos, incluindo o cérebro. Parece apenas mais uma infecção, mas tem mais. Cientistas descobriram que o parasita interfere em substâncias químicas relacionadas ao comportamento e à percepção de risco, e é aqui que a coisa fica realmente estranha. Ratos saudáveis sentem um medo natural do cheiro de gatos. É um mecanismo que ajuda a mantê-los vivos. Só que os ratos infectados começam a reagir de forma diferente. Em vez de evitar áreas frequentadas por gatos, alguns passam a explorar esses locais com muito menos cautela. É como se o sistema de alerta do cérebro tivesse sido enfraquecido. O resultado é previsível. Eles se tornam presas muito mais fáceis. E esse é exatamente o plano do parasita, porque os gatos são os hospedeiros definitivos, onde ele completa seu ciclo reprodutivo. Quando os cientistas descobriram essa ligação, muitos ficaram impressionados com o nível de sofisticação envolvido. Confesso que esse é um daqueles casos que parecem roteiro de suspense biológico. Um organismo microscópico influenciando decisões que podem determinar a vida ou a morte de outro ser vivo. Assustador, não é? Mas espere até conhecer o próximo da lista, porque ele não altera apenas o comportamento da vítima, ele a transforma em uma verdadeira operária trabalhando para o próprio parasita. Se existe um organismo que parece ter saído diretamente de um filme de terror, é a Hymenopimys ardifaga. Essa pequena vespa não mata a sua vítima imediatamente. Na verdade, ela precisa que a vítima continue viva e trabalhando. O alvo é uma aranha comum, que segue sua rotina construindo teias e caçando insetos sem imaginar que está prestes a participar de um dos planos mais bizarros da natureza. O mais impressionante é que a vespa não usa força para conseguir o que quer. Ela transforma a própria aranha em uma espécie de operária involuntária. E quando você entende como isso acontece, a história fica ainda mais estranha. Tudo começa quando a vespa encontra uma aranha adequada e deposita um ovo em seu corpo. Parece algo simples, mas tem mais. Quando a larva nasce, ela permanece presa ao hospedeiro e começa a se alimentar lentamente sem matá-lo. Durante dias, tudo parece normal. A aranha continua andando, caçando e construindo suas teias como sempre fez. Só que enquanto isso, o parasita está crescendo e se preparando para a parte mais importante do plano. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Em determinado momento, a larva libera substâncias que alteram o comportamento da aranha. De repente, ela abandona sua rotina habitual e começa a construir algo completamente diferente. Em vez de criar uma teia comum para capturar presas, a aranha passa a construir uma estrutura especial, muito mais resistente e perfeitamente adaptada para proteger a larva. É como se estivesse seguindo instruções invisíveis. Quando o trabalho termina, a missão da vítima chega ao fim. A larva mata a aranha e utiliza aquela construção como abrigo seguro para continuar seu desenvolvimento. Cientistas que estudaram esse comportamento ficaram fascinados ao perceber que a teia final não beneficia a aranha em nada. Ela existe exclusivamente para atender às necessidades do parasita. Confesso que esse é um daqueles casos que parecem difíceis de acreditar, mesmo quando você vê as imagens. Uma criatura controlando outra para construir sua própria casa. Bizarro, não é? Mas espere até conhecer o organismo que ocupa o primeiro lugar da lista, porque ele não controla apenas uma vítima. Ele criou um dos exemplos mais assustadores de manipulação biológica já observados na natureza. O organismo que ocupa o primeiro lugar desta lista talvez seja o mais próximo que a natureza já chegou de criar um zumbi de verdade. O Ophiocordyceps unilateralis é um fungo capaz de invadir o corpo de formigas e transformá-las em instrumentos do seu próprio plano de sobrevivência. E o mais assustador é que tudo acontece de forma silenciosa. A vítima continua andando, trabalhando e seguindo a rotina da colônia, sem perceber que algo tomou conta de seu corpo. Quando os cientistas registraram esse fenômeno pela primeira vez, muitos ficaram impressionados com o nível de precisão envolvido. E, sinceramente, depois de entender o que acontece, não é difícil perceber o motivo. Tudo começa quando uma formiga entra em contato com esporos microscópicos espalhados pelo ambiente. Esses esporos aderem ao corpo do hospedeiro e conseguem penetrar seu exoesqueleto.
A partir daí, o fungo começa a crescer internamente, alimentando-se dos recursos do organismo sem matá-lo de imediato. Parece apenas mais uma infecção, mas tem mais. Durante esse processo, o fungo interfere gradualmente no comportamento da vítima, e é aqui que a coisa fica realmente estranha. Em determinado momento, a formiga abandona sua rota habitual, se afasta da colônia e inicia uma caminhada sem volta em direção a um local muito específico da floresta. Quando chega ao ponto ideal, a formiga sobe por uma planta e prende suas mandíbulas na parte inferior de uma folha ou galho. Esse comportamento é conhecido pelos pesquisadores como a mordida da morte. E aqui está o detalhe mais assustador. Ela permanece imóvel até morrer exatamente naquele local. Só então o verdadeiro objetivo do fungo é revelado. Dias depois, uma estrutura alongada começa a emergir da cabeça da vítima, crescendo em direção ao ambiente externo para liberar novos esporos sobre as formigas que passam logo abaixo. Cientistas consideram esse um dos exemplos mais impressionantes de manipulação biológica já observados na natureza. Confesso que, quando descobri essa história pela primeira vez, entendi imediatamente por que ela inspirou tantas obras de ficção sobre zumbis. Porque, por mais inacreditável que pareça, isso não acontece em filmes. Acontece na natureza. E talvez esse seja justamente o detalhe mais perturbador de todos. Depois de conhecer esses 6 parasitas, fica difícil olhar para a natureza da mesma forma. Vimos organismos capazes de transformar caracóis em iscas vivas, deformar sapos ainda em desenvolvimento, levar insetos para a própria morte, alterar o medo natural de ratos, transformar aranhas em operárias involuntárias e até criar algo incrivelmente parecido com um zumbi real. E o mais impressionante é que tudo isso acontece neste exato momento, em florestas, lagoas e ecossistemas ao redor do mundo. A natureza não precisa inventar monstros, ela já criou alguns dos organismos mais extraordinários que existem. Agora eu quero saber, qual desses parasitas mais te surpreendeu? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de descobrir os mistérios mais estranhos, fascinantes e perturbadores da vida na Terra, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque acredite, os próximos organismos conseguem ser ainda mais inacreditáveis.